Agora, nós vamos falar da força normal. Ela guarda uma característica em comum com a força elástica anterior que discutimos, apenas que ela necessita de contato. Então ela só responde quando há contato. Não é uma força de ação à distância. Por exemplo, o meu punho está aplicando, e ela tem essa característica de direção sempre perpendicular. É uma força de compressão. Aqui, ó. O meu punho aplica uma força normal na palma da minha mão esquerda. A palma da minha mão esquerda devolve no meu punho direito a mesma força. Então ela aplica uma força normal para cá, a palma devolve no punho a mesma força normal para cá. Força de ação e reação, segundo as leis clássicas de Newton. Aqui, numa superfície, eu tenho um corpo posicionado aqui em repouso. Nesse corpo, a Terra está aplicando uma força-peso à distância, né? Força de ação à distância, no campo gravitacional. Então a Terra aplica uma força-peso no corpo. E o corpo devolve na Terra a mesma força-peso, certo? Porém, esse corpo está comprimindo essa superfície com uma força normal aqui, ó. E a superfície devolve no corpo a mesma força normal. Essa força normal aplicada pela superfície no corpo e essa força-peso aplicada pela Terra no corpo, elas são iguais, elas se equilibram. Por isso que o corpo não afunda e nem está flutuando, ela está em repouso aí. Então, vimos que nesse modelo que a força normal é igual à força-peso. Força de atrito. Bom, força de atrito também guarda uma característica em comum com a força elástica, precisa de contato. E ela não é uma força restauradora, diferente da força elástica que é restauradora. No caso de força de atrito, ela não é restauradora e ela é uma força, muito pelo contrário, dissipadora. Então, no atrito gera calor, energia térmica, e calor vai embora. Então, é uma perda de energia, por isso que fala que é uma força do tipo de natureza dissipadora. O que é uma força de atrito? Então vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, um corpo posicionado numa superfície e ele está em repouso. Se eu aplicar uma força F1 de pequena intensidade, o corpo permanece em repouso ainda. Por quê? Tem uma força contrária em resposta a essa força solicitadora, que é F1, ele responde com uma força de atrito de sentido oposto, impedindo que o corpo vá para a direita, por exemplo, aqui. Se eu aumentar essa força F1 para F2, uma força F2 maior do que F1, e for aumentando, até chegar na iminência de movimento, ou seja, o corpo ainda permanece em repouso, mas ele está no estado de iminência de movimento, ele está quase para se movimentar. Significa que a força de atrito já alcançou o valor máximo, né? E essa força de atrito máximo, empiricamente, nós podemos calcular com essa fórmula aqui, ó. A força de atrito máximo na iminência de movimento é dado pelo seu coeficiente de atrito, né, que chamamos de μ, vezes a normal. Lembra que normal é o peso, né, igual a mg, no caso. Bom, dentre vários modelos experimentais para medir esse coeficiente de atrito estático, no caso estático ou dinâmico, tanto faz, tem um plano inclinado. Tem várias maneiras de medir esse coeficiente de atrito. E uma forma simples é esse modelo aí de plano inclinado. Vamos imaginar um plano já inclinado com uma angulação θ, aqui está na base da superfície, e você inclinou aqui com o corpo depositado aqui, posicionado aqui, e ele está em repouso, né? Devido a uma força de atrito para cima, em resposta à força peso, que é aplicado aqui, projetado aqui, que é o P seno de θ, seno do esse ângulo θ. Então a força peso decomposta em 2, né, P seno θ,
e P cosseno θ, esse P seno θ vai tender a acelerar esse corpo plano abaixo e vai ser impedido pela força de atrito para cima. E o corpo permanece em repouso, mas ele está na iminência de movimento. Ou seja, essa força de atrito aqui já atingiu o valor máximo, né? Então qualquer ângulo maior do que esse θ colocado aqui, ele vai cair, né? Vai escorregar plano abaixo. Muito bem, a decomposição dessas forças mostra o seguinte, que a força-peso decomposta aqui vira P cosseno desse ângulo θ, vai ser neutralizado, vai se equilibrar com a normal, que é essa força de compressão do corpo nessa superfície inclinada aqui, né? E a força de atrito já atingiu o máximo, é o que está segurando esse corpo na iminência de movimento em resposta à força P seno θ. Aqui equacionando, né? Então a força de atrito máximo, já aqui, ó, seria P seno θ, né? Esse valor seria igual a esse. E a normal, tá aqui, seria igual a P cosseno θ. Usando a fórmula empírica, força de atrito máximo igual a μ vezes N, tá aqui, nós substituímos FA, força de atrito máximo, por P seno θ, igual a μ vezes a normal, que é P cosseno θ. Passando esse fator para baixo, fica coeficiente de atrito, no caso seria P seno θ, dividido pelo P cosseno θ, e, surpreendentemente, cancelamos o peso. Ou seja, não vai depender do peso que colocamos aqui, a massa que colocarmos aí. Fica seno de θ sobre cosseno de θ, então, seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Tá aqui, opa, desculpe, aqui eu errei. Tangente de θ, tá? Muito bem. Então, basta você inclinar o plano, no momento que esse corpo começar a escorregar, eu vou medir esse ângulo θ aqui e eu pego a tangente trigonométrica dela e ele vai me dar o valor do coeficiente de atrito. Muito bem, então aqui está o plano inclinado, materializado segundo esse modelo aqui do plano inclinado, e aqui tem uma escala aqui de ângulo de 0 a 90 graus, né? Que eu posso medir aqui a partir dessa inclinação que eu faço aqui. Aqui tem dois corpos de madeira e eu vou começar com um deles e depois eu vou dobrar, né? Aumentar a massa desse corpo como um único corpo, para mostrar que não depende do peso, só depende desse ângulo aí. Então vamos começar posicionando um corpo aqui e eu vou olhando ali, ó, 0, 5, 10, 11, 12, 13, 14 para 15. No 15 ele está escorregando, seria 15 graus, né? Agora eu vou juntar dois corpos, aumentar a massa dele, claro, né? Então, 10, 11, 12, 13, olha lá, 14, por aí já começou a escorregar, mostrando que não depende do peso, ok? Agora, se eu mudar o material, agora no caso é borracha, né? Então, a história é diferente. Tá aqui, ó, uma borracha e 10, 15, 20, 21, 22, 25, 27, ok? 27 graus. Agora eu vou dobrar, vou aumentar a massa, né? Então, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Ok? Novamente, mudou o material, o peso não importa, não influi, só depende do ângulo, né? Então no primeiro com madeira deu em torno de 15, com borracha deu em torno de 27. Então, mediante os resultados obtidos no plano inclinado, no caso da madeira, 15 graus
Tanto com madeira 1, né, como madeira sobreposta, tá? Aumentando o peso, 15 graus deu em torno disso, né? Então, pegando a tangente desse ângulo, já em radianos, né, transformado em radiano, a tangente 0,267, que é o coeficiente de atrito estático entre essa superfície e a superfície do plano inclinado. Trocando agora o material para borracha, tanto o primeiro, como aumentando a massa dele, deu em torno de 27 graus. Transformando em radiano e pegando a tangente trigonométrica dele, deu 0,509. Colocando esses dados na forma de gráfico de colunas, nós podemos ver a diferença significativa do coeficiente de atrito entre esses dois materiais.